Perfeito, agora você está aqui comigo em um módulo que a gente chama de conceito. É o que a gente vai trazer para você em termos de informações que você precisa saber no dia a dia para poder implantar de fato o seu funil de vendas. Como eu te disse, é muito importante que você entenda o motivo pelo qual você precisa implantar essa ferramenta. Afinal de contas, é algo que vai te trazer muitos ganhos, né? Eu falei aqui um pouco sobre aumento de vendas, melhoria de performance, sobre a organização da tua gestão ou até mesmo da gestão da tua carteira. Então vale muito a pena você realmente olhar para o módulo anterior e trazer isso para a tua mentalidade, porque afinal de contas, sabe o que manda no dia a dia? É a dinâmica, mas você, para trazer essa dinâmica para o dia a dia, você precisa entender as ferramentas e, claro, ter certeza que isso vai te ajudar, tá bom? Então, simbora! Vamos aqui então para o conceito. Prometo que eu serei bastante breve com relação ao conceito, mas que é algo muito importante. A primeira coisa que você precisa tirar da frente é a questão da mentalidade. E eu vou te explicar o porquê. Bora lá! Bom, existe uma coisa chamada psicologia da venda. Você já ouviu falar nisso, não? Pois é, se você não ouviu ou ouviu, eu vou te dar aqui um insight muito importante. Na área de vendas, existem vendas grandes e vendas pequenas. Isso muda totalmente a forma como a gente conduz esse processo. Por quê? Vendas grandes exige muito mais interação, exige muito mais avanço, exige muito mais preparo. E quando eu falo em avanços, eu estou falando aqui, ó, treinamento de vendedores, eu estou falando de como montar um time de vendas um pouquinho mais estruturado para a gente poder colocar os especialistas no momento certo. Quando eu olho, por exemplo, para vendas grandes, eu preciso ter muito mais preparo e muito menos improviso. Pois é. Quantas vezes nós vamos para uma reunião de vendas sem entender exatamente quem são os influenciadores, os decisores ou quem faz parte da nossa equipe? Esse é um fator muito importante no momento de você ajustar a tua abordagem, ajustar a tua comunicação e de fato atingir aquilo que o cliente quer. Ele precisa entender que você tem autoridade, propriedade naquilo que ele deseja, mas se você for um cara que trabalha com muito improviso, muitas vezes você pode deixar um cliente, uma oportunidade escapar pelos dedos, e é isso mesmo que acontece. E quando eu tenho vendas grandes, eu preciso ter melhores estratégias, por isso que o funil de vendas ajuda demais. Pensa bem comigo, quando você está no dia a dia, trabalhando uma venda muito simples, ou uma venda que acontece rapidamente, né, no mesmo dia está fechado, ou até mesmo em fração de horas, você muitas vezes não precisa de tantas etapas, ou de muita gente interagindo. Mas quando você parte para um negócio que é maior, ele vai exigir muito mais reuniões, ele vai exigir muito mais preparo da tua equipe, muito mais atenção, principalmente no momento de elaborar uma proposta, para que você seja o mais assertivo possível. Então, quando a gente olha para vendas grandes, ela tem essa característica de você necessitar de melhores estratégias. E, claro, né, em vendas grandes, você não vai ter, muitas vezes, né, isso já está mudando demais e logo logo os vendedores e tiradores de pedido vão ser extintos. Eu estou falando isso porque eu acompanho o mercado no dia a dia. Vendedores que simplesmente vão para tirar pedido, esses caras estão já com extinção marcada e agendada. Então tome cuidado com isso, né? Esses caras já serão, na verdade, extintos, né? Ó, vamos lá. Extintos. Eles não vão existir mais. A tecnologia vai substituir esses caras? Vou até colocar aqui, ó, com toda certeza. Ó. Por isso que a ferramenta o Xmind é tão legal. Nos dá a possibilidade de ficar brincando com isso aqui, ó, com toda certeza. A tecnologia vai substituir esses vendedores e nós teremos aqui, ó, empresas precisando cada vez mais, vou até colocar aqui para você, ó, de profissionais que entendam de relacionamento, que sejam tecnológicos, ou seja, consigam utilizar a tecnologia a seu favor e pensem no cross e upsell. O que é isso na prática? Na prática é você entender que quanto mais você entender do teu cliente, você se relacionar profundamente com ele, a tua possibilidade de aumentar o teu ticket e também vender outros produtos lá dentro é muito maior. Então, os vendedores tiradores de pedido, eles não fazem isso. É por isso que esses caras estão prestes a serem extintos. Então, quando você pensar em psicologia da venda, entenda que existem duas psicologias, venda grande e venda pequena.
A venda pequena é aquela que você pode forçar a barra, que não exige tanta preparação num determinado momento, mas as vendas grandes, vendas de valor agregado, elas exigem tudo isso, tá? Então bora lá. Quando a gente olha para vendas pequenas, nós temos uma outra característica, ó. Não representa um grande risco, exposição para o comprador. Diz para mim se isso não é verdade. Você está diante do comprador, se ele comprar de você e não der certo o produto, ele compra de outro, porque o valor normalmente é muito baixo, né? As técnicas de fechamento para forçar uma venda, elas aqui acontecem de verdade. Eu posso, sem dúvida alguma, levar o comprador contra a parede muitas vezes, por quê? Talvez nesse tipo de venda para alguns negócios não exista necessidade de relacionamento. É uma pessoa que talvez você vai ver uma única vez, não vai ter um relacionamento, não vai ter outras oportunidades de vender outros produtos. Então aqui cabe, tá? E aí quando eu olho para a venda pequena, eu preciso entender que ela também cabe dentro de um funil de vendas. Não é só para vendas grandes que um funil de venda foi preparado, mas também para vendas de um ticket muito menor. Só que você precisa entender que a venda grande ela exige muito mais compreensão do teu cliente, de forma que você avance de uma forma muito mais precisa. É por isso que eu trouxe isso para poder te mostrar. Um outro ponto importante para você, tá? O modo de vender. O modo antigo de vender mudou, gente. Tá mudando e vai continuar mudando. Eu disse isso no módulo anterior. Se você continuar com a mesma mentalidade, né, uma mentalidade ancestral, né, jurássica, você não vai avançar. Então, quando eu olho para funil de vendas, eu vejo exatamente isso. Você precisa entender que o modo de consumo dos clientes mudaram, as formas de interação evoluíram e, claro, o timing do comprador hoje é outro. Me diga uma coisa, você que está aí agora, cafezinho com comprador. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó. Cafezinho com comprador. Você acha que hoje é possível você ficar tomando cafezinho com comprador? Responda para você. Esquece, isso mudou. Antigamente era assim que acontecia, né? Um vendedor ficava passando de região em região, tomando cafezinho com um montão de compradores. Esses caras hoje, eles estão se transformando em máquinas de compra. E eles não têm tempo hoje, se não for ultra estratégico, de ter uma reunião presencial, por exemplo. Por isso que você precisa ter estratégias no dia a dia para poder sobrepor essa barreira. Então, fica bastante esperto. O modo de venda anterior já foi. As coisas mudaram, evoluíram, tá? Quando eu olho para o mito do vendedor desorganizado, que é uma coisa importante que eu preciso trazer para você. Você já deve ter ouvido, não, ele é bom porque ele é desorganizado. Vendedor desorganizado, cara, é o que mais tem por aí. Pois é, esse cara que é desorganizado, ele também tende rapidamente a ser superado pelo mercado. Primeiro, porque hoje o nível de informação que a gente tem é muito maior. A tecnologia está aí para ajudar demais. Quantos cases a gente não conhece no mercado e eu quero que você entenda isso, tá? Só estou trazendo isso não é para te aterrorizar, mas para que você entenda que tudo isso que a gente está propondo é para que você se atualize e para que você continue crescendo, não só como empresa, mas como profissional também. Então bora lá, o timing de decisão hoje é totalmente diferente. Então um vendedor que é desorganizado, esquece, por exemplo, de fazer follow-up, ou até mesmo de cumprir os prazos que ele prometeu, vai ser descartado. Os tempos mudaram com relação à decisão. As decisões hoje, dependendo do setor que você está e o produto que você vai vender é outro, esquece, já foi. A dinâmica se alterou, tá? Prestação de serviço hoje no Brasil é uma coisa horrível. Por isso que o funil ajuda a gente a estruturar tudo isso. A gente poder colocar energia no lugar certo e avançar nesse sentido. Bom, não sei se você já se sentiu assim. Eu trouxe isso aqui porque eu acho que é muito importante. Nós, como profissionais da área de vendas, ou você que está querendo aprimorar o teu time, você precisa entender que o cliente não está fazendo um favor para você comprando. E é normalmente essa sensação que você já deve ter sentido em algum lugar, principalmente com relação à prestação de serviço. Parece que você está fazendo um favor comprando alguma coisa de alguém. Então, comece a mudar essa estrutura mental do teu time, que eu acredito de verdade que vocês vão começar a avançar muito forte. E por que eu estou trazendo todos esses pontos para você? Porque isso é uma mudança de mentalidade. Eu vou te apresentar ferramentas, eu vou te apresentar um conceito, mas se o seu time não começar a mudar a forma como enxergam os clientes,
com certeza você não vai ter tantos resultados quanto você poderia com uma ferramenta como essa. Combinado? Então bora lá. Continuando aqui, mito do vendedor desorganizado, isso aqui já foi, olha, a praticidade do X-Mind é por causa disso. A grande oportunidade está no ajuste da rota. Esse é um ponto muito importante. Como eu disse para vocês, a dinâmica mudou, o time mudou e hoje, no dia a dia, a gente precisa se lapidar rapidamente. Só que só se lapidar com o nosso feeling, né, com aquilo que a gente está sentindo ou imaginando, é muito pouco. Você precisa de dados, você precisa de informações. E para você que é um gestor ou dono de um negócio, isso é crucial para você ajudar teu time. Não só implantando novas ferramentas, mas também sugerindo mudanças de rota. De repente você está colocando energia de uma forma equivocada. Talvez o teu processo precise de um time de back-office comercial e você não tem isso. E aí como é que você leva o teu time adiante? O vendedor fazendo o processo do início ao fim, perdendo um tempo danado, fazendo, por exemplo, um contrato, sendo que você poderia ter alguém focado nisso, apoiando os vendedores. Então, esses pontos você só consegue com informações, com dados de fato. Então, mentalidade. Eu preciso que você entenda que, embora esteja colocando a ferramenta nas suas mãos, é preciso mudar a mentalidade do teu time. E o que é de fato um funil de vendas? Aqui tem um conceito muito simples para você, de forma que você consiga avançar. Então, funil é um modelo de visualizar todas as suas oportunidades separadas por estágios. Você vai ver que isso é muito real. Quando você enxergar o funil, todas elas estarão separadas ali por estágios, por etapas, de forma que você consiga entender o potencial e a conversão conforme o lead se aproxima das etapas finais do funil. Você vai entender que o funil ele é estratégico porque ele te dá uma visualização separada, individual. É por isso que eu trouxe esse conceito para você depois pensar um pouquinho, tá? Existem vários formatos, né, de funil de vendas. Por exemplo, existe o funil convencional, que tem uma estrutura muito parecida com essa, até você atingir de fato o teu alvo, né, a tua conversão, mas outros funis foram surgindo ao longo do tempo. Um dos mais famosos que a gente utiliza, inclusive na área de marketing, é o funil AIDA. E o funil AIDA, ele é desse jeitão mesmo. Por quê? Ele é separado por essas siglas de forma que a gente consiga colocar ações específicas e trazer aqui a conversão no final desse processo. E a conversão aqui muitas vezes pode ser um lead, pode ser alguém que clique num botão e vá ser direcionado para o teu time de vendas para que seja conduzido o processo comercial. E o funil AIDA, ele tem essas siglas porque ele fala que a atenção, interesse, desejo e ação são as 4 etapas que um cliente precisa passar. Então você gera atenção ou chama a atenção do teu cliente, gera o interesse, você constrói o desejo, então você chama esse cliente para uma ação. Você vai ver que na prática e no mundo do marketing digital é chamado de CTA, né? Call to Action, chamando o cliente para executar uma ação. Então, eu quis apresentar isso para você de forma que você entenda que o funil ele é um conceito e outros conceitos foram surgindo ao longo do tempo para nos ajudar a ter uma performance melhor no fluxo comercial. E o funil ele tem 2 grandes divisões, isso aqui você pode anotar, é bem importante, tá? A primeira divisão é a divisão de topo, meio e fundo de funil. Topo, meio e fundo de funil. O que é isso na prática, David? É que muitas vezes as estratégias elas são canalizadas não por etapa, microetapa que a gente vai ter, mas por essas grandes divisões. Existem negócios que têm uma dificuldade danada de ter lead, de ter oportunidade entrando no funil, porque o negócio é complexo. Então, a gente diz que esse negócio está com dificuldades no topo do funil, ou seja, na entrada de oportunidades. Quando esse negócio, por exemplo, tem dificuldade ali no meio, que é identificar a necessidade do cliente, que é qualificar melhor esse cliente, a gente está falando que esse cara tem um problema de meio de funil. E quando esse cara não converte, ou seja, entre a gente ou entre empresas, eu tenho uma boa qualificação, entendo o que esse cara quer, mas a conversão é baixa, eu tenho então dificuldades de fundo de funil. Então entenda isso. Quando você pensar na tua área comercial a partir de agora ou na tua carteira, pense onde estão os seus clientes, onde eu estou tendo maior dificuldade, topo, meio ou fundo de funil. Então isso é muito importante. Quando a gente olha para as divisões, a gente está falando de etapas. Então os funis eles são divididos em grandes grupos e também etapas, que são subgrupos que a gente cria dentro deles.
simplesmente na prática para a gente poder entender onde de fato o nosso cliente está de uma forma um pouquinho mais fragmentada. Fechado? Então, quando a gente olha para essas subdivisões, eu preciso que você também entenda que existe subdivisões para cada tipo de negócio. Pois é, você até pode utilizar uma base, um modelo pronto, mas sempre você precisa olhar para a particularidade que o teu negócio tem no dia a dia, né? Então, por exemplo, um escritório de arquitetura é diferente muitas vezes de uma consultoria empresarial, que é diferente de repente de uma prestação de serviço de limpeza ou alguma coisa parecida. Então, conforme o teu negócio ele é mais complexo, talvez você precise colocar um pouco mais de etapas ali para que justifique, né, obviamente, o teu olhar de forma separada, ou não, ou você tira etapas de forma que você consiga enxergar isso de forma um pouquinho mais consolidada. Combinado? Então, essas são as divisões no funil de vendas e olha como está ficando legal o nosso mapa mental, ó. Você viu um negócio super bacana depois para você bater o olho e para você ver, ó, tudo separadinho, legal demais, né? Show! Por que utilizar o funil de vendas? Eu te dei um montão de motivos. Na verdade, te dei 5 motivos lá na abertura, mas aqui existem outros que eu vou deixar aqui para que você entenda. Primeiro, acompanhamento de cliente. Isso aqui é vital. Quais as etapas o seu cliente, por exemplo, vai percorrer no dia a dia? Etapa 1, 2, 3, onde ele está parando, onde ele está prosseguindo. Porque tem cliente, muitas vezes, que não chega até o final do funil. Ele está no meio do funil e já toma decisão. Por quê? Porque a necessidade latente que ele possui, ele não precisa, por exemplo, caminhar o funil inteiro. Quando eu olho para a previsão de vendas, se você hoje, você aqui na Calamus vai ver muito isso, a gente vai falar muito sobre previsão. Você precisa se antecipar para que você tenha tempo de tomar boas decisões ou até mesmo testar decisões. Só que se você não tiver antecedência, se você não tiver previsibilidade, você não vai conseguir avançar. Tá bom? Então o funil ele também serve para alimentar o nosso time financeiro, por exemplo, né? Quanto você tem no pipeline, né? E quanto negócio tem na carteira? Quantos desses clientes existe uma grande probabilidade de ser fechado? É possível empurrar mais clientes para o fundo do funil? O que eu preciso fazer? Ou de repente o que os meus vendedores precisam fazer para que eu tenha um pouco mais de fechamento? Priorização, uma coisa muito importante. Na área de vendas, muitas vezes, a gente encontra, agora estou falando na trincheira mesmo, no dia a dia, com um montão de time comercial. Muitas vezes, vendedores colocando foco em coisas pequenas demais e que exigem um tempo danado. Não estou falando que você tenha que deixar clientes de lado, mas eu estou falando que você precisa focar. Você precisa entender qual cliente tem maior probabilidade de trazer negócio para dentro de casa e, claro, e sempre atrás de volume. Se você ficar, muitas vezes, só focando em clientes muito pequenos para o seu negócio, você não vai pagar as contas. Basicamente é isso. Então, quanto mais priorização você tiver, muito mais foco você também vai ter, tá bom? Bora lá! Quando a gente olha aqui para em que etapa, né, eu posso melhorar, aquilo que a gente já vem falando. Se você já identifica onde está o teu problema, você já vai saber por onde os clientes estão saindo, quanto tempo eles estão parados numa determinada etapa. Por exemplo, teu cliente entra, você atende, faz um atendimento super legal, vai lá, faz uma reunião com ele e aí demora uma semana para construir a proposta. E aí quando você envia a proposta para esse cara, ele não responde. Ou de repente ele já fechou com outra empresa. Você precisa entender quanto tempo o teu cliente está parado numa etapa específica, porque só assim você vai tomar boas decisões, tá? Então, por que eu não estou convertendo? É uma resposta muito boa que você precisa encontrar no dia a dia. E só os números podem trazer isso de fato. Então, comece a pensar nesses aspectos, melhoria na organização, aumento de eficiência, direcionamento de recursos, melhora e aumento de vendas. Eu já falei com você lá atrás. Mas eu deixei de uma forma organizada aqui para que você possa consultar. Combinado? É exatamente a mesma coisa que eu te apresentei lá no início, mas para que esse material seja um material super legal de pesquisa e também de consulta para você, tá aqui, totalmente disponível. E o nosso foco sempre vai ser esse, aumentar venda. Só que uma das coisas que mais a gente vê no mercado como equívoco é que os vendedores buscam sempre o fechamento. E em vendas estratégicas, você não precisa buscar o fechamento. Fechamento é uma consequência. O que você busca no dia a dia para os seus clientes dentro do funil são avanços. E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, tá?
Uma pergunta que sempre nos fazem com relação ao funil de vendas: para qual tamanho e tipo de empresa? Todas as empresas, e aqui eu vou colocar exceto varejo loja, por quê? Se você está assistindo e você tem um varejo, por exemplo, uma loja que vende produtos muito baratos, pessoas entram e saem a todo momento, dificilmente você vai conseguir implantar um funil de vendas nesse formato que a gente está trazendo hoje. Não significa que esses clientes não passem por uma jornada de compra dentro do teu negócio, mas por formato que a gente está trazendo hoje, você não vai, de repente, ver uma praticidade para poder implantar, tá bom? Então, todas as empresas de todos os tamanhos, setores, podem e precisam implantar um funil de vendas na sua área comercial. Essa é uma resposta que eu já estou trazendo para você, tá? E o funil de vendas, né? Como funciona na prática? Eu vou explicar de uma forma muito prática para você. O cliente chega, então você imputa ele dentro de um CRM ou dentro até mesmo de uma ferramenta que a gente vai disponibilizar. Você então insere esse cliente na primeira etapa e a partir daí ele começa a avançar. Você vai definir quantas etapas você precisa para o teu funil de vendas e ele começa a avançar. A partir do momento que você começa a colocar essas etapas, você então direciona ações específicas para isso. Como eu te disse, cada empresa possui uma necessidade específica de etapas. Existe uma etapa, por exemplo, que você precisa enviar um checklist para o cliente, ele te devolve. Existem empresas que eu preciso que ele envie um tipo de documentação para eu poder propor uma carga de honorários e algo parecido e por aí em diante, tá? E quando o cliente então avança, ele toma uma decisão. E aí nessa decisão ele vai falar para você se você ganhou ou perdeu. E aí que entra um ponto muito importante. Eu sempre gosto de falar nas mentorias que a gente dá e também nos treinamentos presenciais e consultorias que tão bom quanto você enxergar clientes chegando ali como clientes ganhos é você também identificar por que você está perdendo clientes. Porque se você fizer isso na prática, você vai estar possibilitando o teu time melhorar o processo de conversão. É preço? É prazo? Ou de repente o cliente está desistindo por algum motivo? Ou de repente é um processo técnico que eu ainda não implantei, mas que eu tenho capacidade de implantar. Quando você coloca isso na prática, você potencializa o teu poder de reverter esses não convertidos em conversão. Então, isso é muito legal, fica muito atento a isso, tá? Então, de uma forma prática, é assim, o cliente chega, inserido no seu funil de vendas, uma etapa inicial, ele começa a percorrer essas etapas e aí, então, ele vai tomar a decisão e você entende se a decisão foi positiva ou negativa. Se foi negativa, você lista também esses motivos de ganho ou de perda. Nesse caso aqui, eu estou falando de perda, tá? Bom, não preciso nem falar muito sobre esse tópico que eu trouxe aqui para a gente poder encerrar. Ação. Você está agora em contato com uma ferramenta muito legal. Você está em contato com um conceito muito bacana e ouvindo de gente gabaritada do mercado que vê como isso ajuda empresas. Só que se você não implantar, esquece. Esquece, porque você não vai ter resultado. O que traz resultado para nós como pessoas, para nós como profissionais e para empresas é o resultado. É a ação efetiva. É isso que a gente busca. Se você quiser resultado, você precisa colocar ação. Fechado? Então o que eu espero de você é que você construa o seu funil, que você implante, que você teste. E a gente está aqui nesse treinamento, gravando com muita dedicação, com muito cuidado, para que você consiga ter essas informações no dia a dia de forma genuína. Eu não estou aqui simplesmente passando um conhecimento aleatório que eu pesquisei no Google, no chat GPT. Não, isso aqui é prática. A gente lida com isso aqui todos os dias, combinado? Então, esse é o processo, esse é o conceito que eu trouxe para você. Só revisitando aqui para você não perder nada. Mentalidade. Teu time precisa entender o porquê implantar um funil de vendas, que as vendas mudaram, que eles não podem mais conduzir vendas como eram conduzidas anteriormente e que eles não podem ser vendedores tiradores de pedido. Te expliquei um pouquinho sobre o conceito, quais são os formatos que hoje nós temos, quais são as grandes divisões que você tem hoje dentro do funil de vendas, por que usar, te trouxe aqui um montão de motivos para que você entenda e também se conscientize, para que você entenda e para que você se
conscientize, olha que palavra bonita, que quase travou aqui, mas a gente não vai fazer corte não, vamos deixar desse jeito que está aqui. Então a conscientização é muito importante, você precisa disso, tá? E aí então eu estou te convidando para ação, porque o nosso próximo bloco, nosso próximo módulo é a prática. E agora a gente vai implantar o nosso funil de verdade. Bora lá!